Olá, sejam muito bem-vindos ao Descobrir Depois de Adulto, o podcast que vai te conduzir pelo caminho de conhecer a si mesmo de uma forma leve e realista. E para ser realista, para ser chamado de realista mesmo, tem que dar aquele chacoalhão, tem que dar aquela vulgo tamancada que você só encontra por aqui. Meu nome é Andréia Chociai, lá no meu Instagram e TikTok, @Andréia Chociai. Vocês podem aproveitar e conhecer um pouquinho mais sobre mim, então aproveita e já me segue por lá. Lembrando também que vocês não só escutam, vocês podem assistir ao episódio deste podcast no nosso canal do YouTube, o Descobrir Depois de Adulta Podcast. Sim, esse podcast está alcançando todos os canais, aonde caçar, onde procurar, vai ter Descobrir Depois de Adulta. Hoje é dia 24 de maio, sexta-feira, estou um tanto quanto ansiosa, porque no domingo eu vou correr minha segunda meia maratona. Espero, assim, que daqui a alguns bons anos, quando eu escute esse episódio, falar, ai, tadinha, ela tava tão ansiosa e ela foi tão bem. Torçam por mim. A gente estará em São Paulo, na ASICS Golden Run, e bora pra fazer mais 21 quilômetros. Também lembro o momento do lembrete, aqui é aquele momento de pedir mesmo, tá? Vocês que gostam do pod, apoiam o pod, lembrar que nós ainda estamos concorrendo na categoria Videocast do ano para o prêmio iBest. As votações vão até dia 7 de junho, elas são diárias, você pode votar até 3 vezes no nosso próprio podcast, então a gente precisa, hoje eu olhei, nós estávamos em 5º, isso é muito bom pra gente, espero que a gente continue subindo para conseguir aí uma vaga para entrar nesse top 10, mas dependo de vocês. Vou deixar na descrição o link e se puder, vão propagando, piramidando também esse link pra gente continuar e quem sabe chegar aí a nível nacional dos 10 melhores, tá? No nosso episódio de número 73, eu quero falar, com quem que eu quero falar? Eu quero falar com aquela pessoa que ela se dá, 110% de si, do seu tempo, da sua dedicação e energia ao trabalho. Sim, você. Você que, não sei, meio que comprou essa ideia que é lindo estar ocupado e que ama estar ocupado e que se sente importante de estar ocupado, que vê sentido na própria vida estar ocupado e sendo produtivo ali no trabalho. Você que tem essa necessidade de estão precisando de mim no trabalho. Ai, tenho tanto local de fala nesse lugar. E eu quero, na real, explicar hoje, e não tem problema nenhum em ser assim, mas eu quero explicar principalmente uma ideia que eu acho que a gente acaba carregando errado, mas eu vejo principalmente nos millennials, os 30 a mais aqui deste canal, de que a gente não é o nosso trabalho. A gente não é o que a gente faz. E falo com um conhecimento de causa, assim, bizarro e absurdo, porque eu sempre fui essa pessoa, sabe? Essa pessoa do 110%, que se reconhece no que faz, que eu sou o meu trabalho, que ama estar ocupada, que se doa, que quer ser útil, que quer ser prestativa, que quer fazer o trabalho funcionar e acontecer e não importa se isso vai passar um pouquinho dos meus limites. Pois é. Nesse episódio eu já quero começar com contexto. Quem me acompanha vai ver que algumas coisas que, eu já ouvi isso, tá? Mas para quem não acompanha, vai entender. Eu vou dar um pouquinho a linha do tempo, como foi a minha vida trabalhando, no trabalho como geral. Então, eu já fui dona do meu próprio negócio, eu já trabalhei para os outros, eu já trabalhei para a corporação, eu já trabalhei para poder público, eu já dei aula. Então, assim, tenho um pouquinho de experiência. Mas tudo começou, meu primeiro emprego, sem ser freelance, assim, emprego, foi numa construtora. Eu estava no 4º ano da faculdade, comecei a estagiar nessa construtora, fui crescendo. O meu chefe na época me deu muita pista para eu andar, para eu avançar, para eu me desenvolver ali dentro. E logo que eu me formei, assim, eu peguei o canudo num dia, no outro eu já estava contratada. E neste trabalho, e não foi nunca pelo meu chefe, sempre foi muito por mim, eu tinha uma parte de mim que era muita gratidão dele ter me contratado logo que eu me formei,
de ter me dado esse espaço, de ter me dado essa chance, de pagar o que eu tinha pedido, enfim. Eu tinha muita gratidão. E eu devolvi muito dessa gratidão, fazendo. Olha, eu não tinha limite. Até o cara que trabalhava comigo, ele falava, eu nunca vou me esquecer de você na hora do almoço comendo cup noodles, aquela dieta maravilhosa para fazer qualquer nutricionista me amar, né, referência, e fazendo projeto. E eu agarrei aquilo com unhas e dentes, mas principalmente por muita gratidão, obviamente, mas porque a gente que vem do nada, a gente que vem de uma condição difícil, ou dá certo, ou dá certo. Não dá pra ficar testando muito assim. Então não tinha muito, tô gostando, tô amando, tô me encontrando. Não. Eu tinha que fazer aquilo ali dar certo. E foi o que eu me foquei em fazer acontecer, dar certo. E eu fiquei ali, eu fiz o estágio, se eu não me engano eu fiquei mais uns 4 anos ali com ele, até que eu recebi a proposta de trabalhar, de ser sócia de um arquiteto num escritório. Então aí foi quando eu resolvi empreender, então a gente abriu esse escritório, ele fazia o projeto, eu fazia a obra, e aí se eu já me doava pelo que era do outro, pro que era meu, querido, não tinha tempo. Então eu tava 110% do tempo trabalhando. Eu fazia financeira, eu fazia contabilidade, eu fazia projeto, eu acompanhava a obra, eu falava com cliente, eu prospectava novos clientes, eu falava com parceiros, eu trabalhava muito. Lembrando, com essa sensação de eu tenho que fazer acontecer, eu tenho que fazer dar certo, não tem chance de eu dar errado nisso aqui. Não tenho, assim, não tenho pai e mãe que vai me bancar, é eu por eu mesmo. E quando alguém ventilava alguma coisa perto de mim, do tipo, você não está exagerando? Poxa, vamos sair, toda vez que a gente chama você fala que tá trabalhando e tal. Poxa, não acho que tá demais, enfim. Não, obsessiva. E realmente muito do que eu tenho na minha vida hoje é por essas obsessões. Por eu ter parado a minha vida, de ter me dedicado. Eu não acredito na vida em equilíbrio. Eu realmente acho que a gente tá sempre em desequilíbrio. Tem uma hora que a gente tá olhando mais pro corpo, tem uma hora que a gente tá olhando mais pro trabalho, tem uma hora que a gente tá apaixonado olhando mais pros relacionamentos, tem hora que eu tô mais sociável, eu tô mais saindo, eu tô com os meus amigos. Então esse lance do equilíbrio, assim, é uma ideia que não me cola muito bem, não. Mas o problema é que eu não hoje eu tenho essa visão. Eu não podia dar errado. Então, como eu estava começando, eu não tinha nome, as pessoas não me conheciam, eu era mais uma engenheira na cidade, eu precisava construir o meu. Eu precisava fazer meu nome, eu precisava que as pessoas soubessem quem eu era, os clientes precisavam chegar. Hoje eu olho e falo, pô, show, legal, foi um momento que exigiu isso de mim, mas não como eu defendia na época. Porque eu me via ali naquela situação e a primeira coisa que eu falava assim, mas é que eu me reconheço muito no meu trabalho. Nossa, porque assim, eu gosto dessa vibe de estar sendo cobrada, de estar trabalhando pra caramba, de não dormir direito. Eu achava lindo. Eu nunca me esqueço de um cara, uma vez que eu tava conversando, ele falou, eu durmo umas 3 horas por noite e eu tomo, assim, litros e litros de energético durante o dia. Eu achava lindo. O cara não tinha saúde nenhuma, ele tava com obesidade grau 2, assim, tipo, ele tava bem obeso, ele tava muito acima do peso, ele quase teve um ataque cardíaco e eu achava super legal. Falava assim, nossa, mas é isso, a pessoa produtiva, a pessoa que vai e faz, nossa, eu também tenho que matar meu leão, porque senão eu não vou conseguir, enfim. Então eu dei vamos dizer assim, eu dei uma romantizada no negócio. Óbvio que eu sabia que aquilo estava me exaurindo, que estava sendo difícil, mas eu romantizei. Toquei com essa construtora e aí eu fui convidada para dar aulas. Então eu tocava construtora e mais dava aulas para uma faculdade no curso de arquitetura à noite. Todos os dias à noite. E aí apareceu uma segunda faculdade para eu dar aula no EAD aos finais de semana. Sábado de manhã, de tarde, de noite e domingo pela manhã. Ou seja, eu tinha o domingo à tarde e à noite na minha semana, que geralmente era corrigindo prova, montando trabalho ou fazendo projeto. Eu sustentei essa versão uns 5 anos. Fui
Zero alimentação, era super sedentária, fumava, eu bebia, enfim. Toquei essa versão por muito tempo. Depois começaram a aparecer as prefeituras, eu comecei a dar consultoria em algumas prefeituras de engenharia, até que uma prefeitura chegou em mim e falou, cara, não, eu tô precisando de uma secretária de obras, você tem que entrar, tem que entrar, tem que entrar. Cortei as outras, eu dava consultoria mais em 4 prefeituras, cortei as outras prefeituras e fiquei exclusiva para essa prefeitura e à noite dando as aulas. Novamente, era uma rotina completamente insana, eu sofri muito abuso, muito, porque é engraçado, assim, as pessoas, elas nunca vão colocar limite pra você. O limite, quem dá em qualquer área da sua vida é você. Nunca, em hipótese nenhuma, espere que alguém vai chegar em você e vai falar assim, eu acho que eu tô te judiando demais, eu acho que eu tô te puxando demais, eu vou dar uma aliviada aqui. Não, meu amor, se você não colocar o limite, se você não falar não, se você não falar assim, epa, eu vou surtar, dá uma bem de doida, posso te dizer o que vai acontecer? As pessoas vão te dar ainda mais carga. Elas vão te dar ainda mais coisa pra fazer, porque ela aguenta. Ela não reclama, ela entrega. Não importa se ela ficou de madrugada fazendo pra me entregar, mas ela entrega. E esse é o grande mal. Porque na minha vã idiotice da minha cabeça, eu achava, se eu impor limites, vão me mandar embora. Se eu impor limites, se eu falar que eu não vou entregar, que esse prazo é apertado, vão me chamar de incompetente. Porque eu comecei a assimilar a ideia equivocada de que eu era o meu trabalho. Veja, é uma linha muito tênue. Todo ser humano, ele se reconhece no que ele faz. Não é no que ele pensa. Filósofos se reconheciam no que pensavam. Mas a maioria esmagadora das pessoas se reconhece no que faz. Então, se eu sou uma pessoa que trabalho muito bem, eu me reconheço naquele trabalho. Se eu sou uma pessoa do voluntário, eu vou do voluntariado, eu vou lá, eu ajudo e tal. Eu me reconheço nisso que você faz, nisso que eu faço. Se eu sou um atleta e eu quero performar e eu treino para aquilo, eu me reconheço ali, eu me encontro atleta, eu sou atleta. Então é óbvio que a gente se reconhece no que faz, mas a linha é muito tênue de não só se reconhecer, mas achar que você é. Porque até mesmo um atleta, ele está atleta. Quando ele parar de treinar, quando ele não participar mais de competições, ele vai se tornar um ex-atleta. Ele não é mais atleta, ele é qualquer coisa, mas ele não é mais atleta. E a gente tem essa dificuldade nessa linha muito fininha. É um limite assim, ó, quase trópicos, sabe? Como que é o nome lá? As linhas do Equador, assim, elas são invisíveis. É muito difícil de enxergar. Entre eu me reconhecer naquilo, me achar boa naquilo, saber que eu faço aquilo muito bem, que eu sou muito produtiva naquilo e ser aquilo. Já falei outras vezes aqui. Por muito tempo, as pessoas chegavam em mim e elas falavam assim, oi, prazer, você é Andréia, e o que você faz? Aí eu sou engenheira. Não, eu estava engenheira. Eu sou Andréia. Eu sou a esposa do Maicon, eu sou a mãe da Luli, eu sou a professora, eu sou a irmã, eu sou a prima, eu sou a filha. Eu não sou engenheira, engenheira é a minha profissão, é o meu ofício. Só que a gente perde. E eu vim nessa tocada, assim, né? Porque às vezes você pode olhar e falar assim, nossa, né, que pessoa, ela já teve essa epifania e tal. Não! Até o ano passado, eu ainda tinha muita dificuldade em separar a Andréia trabalho e a Andréia. Porque eu piamente acreditava que eu sou o que eu faço. Então, se eu sou muito produtiva, se eu sou muito boa no que eu faço, se eu entrego mais do que me pedem, horas, eu sou isso. E aí, você vai, gente, é um vórtice, é um negócio que ele vai te sugando, assim, ó, é muito forte. Porque quanto mais você dá, mais você vai fazer. E mais as pessoas vão te cobrar.
Então não é que eu dava 100%. Em tudo que eu pegava, eu dava 110%. E isso é muito bom com alguns limites. É muito bom por um tempo. É muito bom para um objetivo. Então, eu tenho um objetivo de alcançar uma promoção. Eu tenho o objetivo de alcançar um cargo. Eu tenho uma meta de vencer um campeonato. É muito bom, mas eu não consigo sustentar um 110% 100% do tempo. Isso é loucura. Isso é a maior sandice que eu acreditei e que a minha geração eu vejo que acredita. Que eu vou ser muito realizada no trabalho e que o trabalho define quem eu sou, logo eu sou algo, eu sou alguém que merece reconhecimento e a minha vida tá feita. E aí a gente corta para 2024 com uma cambada de ali 30, 40 anos, a galera pinelzinha, maluca da cabeça, porque fez, doou, entregou e não é. E aí, quem que eu sou? E aí chega, igual eu cheguei nos meus 30 e poucos anos, com uma dificuldade abissal de responder coisas simples como do que eu gosto, do que eu sou boa além do trabalho, quais são os meus... Gente, perguntava pra mim assim, qual que é teu hobby? Eu não tinha o meu hobby, descanso. Não, o que você faz? Estudar. Não, coisa aleatória assim, que você... Não sei. Perdida. Completamente perdida no personagem. Inclusive, é complicado porque eu me reconhecia tanto naquilo. Eu fazia tanto aquilo. Eu me doava tanto por aquilo, eu me enxergava tanto naquilo que eu jurava que o meu propósito de vida era o meu trabalho. E a gente tem um episódio aqui que a gente só fala sobre propósito de vida, que inclusive a maioria das pessoas tem o seu propósito fora do trabalho. Mas a minha geração, pessoas ali mais ou menos pareado com a minha idade, acham que o trabalho é tanto a vida própria da pessoa que o propósito estará ali dentro. Quando não. Existem pessoas que vão trabalhar e têm um propósito de voluntariado completamente fora do trabalho. E as pessoas começam a ficar pinel porque não sabem responder essas perguntas básicas sobre quem é, o que gosta, o que não gosta, o que sonha, o que pretende. Não, eu quero crescer na carreira. Tá? Até onde? Foi o que eu cheguei um dia pro Maicon. A gente tá muito esforçado em guardar dinheiro. Muito, muito mesmo, assim. A gente... já falei isso também num outro episódio aqui, eu já conto minha vida inteira pra vocês. Quem acompanhar bem mesmo o podcast vai saber tudo sobre mim. Mas eu e o Michael, a gente tá muito empenhado nos últimos anos a guardar dinheiro. Literalmente, e assim, investir, não só deixar parado, investir, tentar coisas novas, enfim. E teve um dia que eu cheguei pro Michael e eu falei assim, tá, eu entendi, a gente tem uma meta, a gente, né, não tem aposentadoria, os dois são autônomos, a gente não tem os pais para, assim, com riquezas para deixar a gente confortável, enfim. Entendo que é pensando no futuro. Mas qual é o número? Qual o número, assim, que a gente chega e para? Porque tem que ter. Então eu passo a minha vida inteira ali correndo, tentando juntar. Que horas eu chego num número que eu falo, tá, esse número é ok e agora eu vou curtir. E agora eu vou pegar um pouco, eu vou gastar com isso aqui. E agora eu vou aqui realizar um sonho. Então eu vejo a gente nessa corrida de rato e correndo, se permitindo ser abusado no nosso trabalho, psicológico, emocionalmente, com sobrecarga. E não sabe a hora de parar porque tá esperando se encontrar naquilo que tá fazendo. E o amadurecimento, e eu falei isso, eu tive 2 consultorias muito especiais essa semana, que elas foram muito sobre essa questão do trabalho. De mulheres que elas chegaram num ponto que, assim como eu, trabalham muito, se doam muito, se reconhecem demais no trabalho, doam 110% de si, mas se dando conta que trabalho é uma parte da nossa vida, ele não é a nossa vida.
Pensa, quando eu penso na minha vida, eu tenho a Andréia espiritual, eu tenho a Andréia esportista, esportista, me perdoem aí, gente, os bedéus de português, tá? Esportista, que seja. Eu tenho a Andréia família, eu tenho a Andréia amiga, eu tenho a Andréia do trabalho. Então, assim, eu sou multifacetada. Eu tenho várias caixinhas na minha vida. E durante muito tempo, a caixinha do trabalho, ela ficou tão inchada, que ela apertou, ela amassou, ela sufocou todas as outras caixinhas da minha vida. Em todo excesso, esconde uma falta. Seja eu trabalhei demais buscando um reconhecimento, seja porque eu trabalhei demais buscando entender quem eu era, seja porque eu queria muito me vingar da pobreza e ganhar muito dinheiro, não importa. O que importa é que muito tempo essa área da minha vida ela dominou todas as outras áreas, a ponto de sufocar a parte da saúde e eu não ligar para ela, a ponto de sufocar minha parte das amizades e eu não ter tempo para as minhas amizades, a parte de sufocar o meu espiritual, que eu não tinha ânimo nenhum nem de ir na igreja, de ler uma Bíblia, de fazer um devocional. Então o amadurecimento ele veio chegando e essa parte do trabalho é nova ainda para mim. Eu confesso para vocês que ainda existe em mim essa necessidade de estar performando muito no meu trabalho a ponto de ser difícil dizer não para alguns trabalhos. Eu tenho amigos muito próximos que sabem a dificuldade que eu tenho de dizer não para trabalho. Porque eu sempre vou dar um jeitinho, eu vou fazer fora do horário, eu vou espremer aqui, espremer ali e entregar. Mesmo tendo uma entrega muito rápida, eu consigo colocar mais coisas, mas hoje eu entendo que se eu colocar mais coisas, eu começo a sacrificar outras que hoje, adulta e mais madura, eu não estou mais disposta. Eu não estou mais disposta a deixar a Andréia esportista que gosta de fazer um esporte, que gosta de performar, que gosta de treinar, sem o seu treino. Porque eu sei o quanto isso me salvou de momentos que eu estava muito depressiva, eu sei como isso transformou o meu corpo e como faz parte de quem a Andréia hoje, que se autoconhece muito bem, é. Eu não vou sacrificar. Eu não posso sacrificar o meu tempo com Deus. Eu não posso sacrificar o meu tempo de estudo. Eu não posso sacrificar o meu tempo com a minha família. Só que eu fui entender isso agora. E comecei a entender também num local onde eu aprendi a lidar melhor com o meu dinheiro para também não tornar-me dependente exclusivamente do meu trabalho. Andréia, mas eu ganho pouco. Andréia, eu não generalizo, vocês sabem disso, o quanto eu não generalizo. Mas se a gente investigar muito bem, organizando finanças, muita gente não permaneceria escravos de trabalho onde estão. Por muitos anos eu me achava quebrada, escrava, ganhava menos do que eu gastava e não parava de gastar. Mas teve um tempo na minha vida que eu ganhei quase zero e que eu tive que organizar a casa, dizer não para uma cacetada de coisa, vender mais outra tantada, cortar e picotar não sei quantos cartões de crédito para colocar minha vida em ordem e não ser mais escrava das finanças. Mas eu não estou falando aqui do dinheiro, eu estou falando aqui das pessoas que enxergam o trabalho como tudo o que é, todo o seu futuro, toda a sua vida e que vale sacrificar tudo a vida aos céus por esse trabalho. Não é. A gente é mais do que isso. A gente é mais do que isso. A gente precisa do trabalho. Eu não estou dizendo aqui, a partir de amanhã tu abandona o trabalho ou faça o seu trabalho displicente. Vocês são, quem está aqui é muito inteligente para entender o que eu estou dizendo. Que é sobre o excesso. O se achar, o se encontrar, o se ver como o que faz. E não é. Não é. Entender
enxergar o trabalho como mais uma área na sua vida e não como a principal, e não como a que te define, vai o quê? Vai te ensinar a dizer mais nãos, a colocar mais limites. Na verdade, quando eu olho para o meu trabalho como uma parte, quando eu olho para ele como um dos pilares, ele me força a colocar limites. Porque se o Michael não aparece na minha vida, eu não tenho limites. Eu vou sem limites. Eu vou trabalhar até mais tarde, eu não vou ter hora, eu vou continuar. Mas hoje, comigo, a gente formou uma família que me diz, até esse horário eu vou, depois daqui é minha família. Mas, por algum motivo, algumas pessoas ainda realmente estão tentando buscar se encontrar naquilo que faz. Aí aceita emprego merda, aí fica perdido, aí gasta para tentar fazer valer a pena, né? Já que eu trabalho tanto, já que eu me ferro tanto aqui, então eu mereço. E aí nesse eu mereço, gasta demais, depende mais ainda do salário, coisas que a gente já falou em outros episódios aqui. Reflitam, aproveitem esse final de semana, ou não sei que dia você tá escutando esse episódio, mas começa a reparar, porque assim, um dos grandes problemas da imaturidade é a gente ir fazendo, e não reparar no que tá fazendo. Talvez seja a hora de você realmente parar e se observar trabalhando. Os limites próprios que você tá infringindo, os nãos que você já deveria estar dizendo há muito tempo. O teu reconhecimento, ele não vai vir do trabalho. Não vai. A gente é reconhecido pelo que é, pela pessoa que é, pelo que a gente provoca no outro, não pelo trabalho. Não por um sonho de valsa que chega ali, parabéns, batemos a meta. Você é muito mais do que isso, muito mais do que o seu trabalho. Espero de coração que esse episódio tenha falado, e se tá na crise aí, tá precisando dar uma conversada, deixa abaixo também o link para você falar com a Rafa, minha assistente, e agendar uma consultoria comigo pra gente ajudar a montar esse quebra-cabeça juntos. Um beijo, até a próxima.